Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos reunir, nos encontrar para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, nós estamos vivenciando a 25ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, temos a oportunidade hoje então de refletir sobre a pessoa de Herodes, que está confuso porque ouve falar de Jesus. Tantas maravilhas que o Senhor então está realizando, ele ouve falar e fica perplexo com tais atitudes. E assim então, ele questiona, mas quem é esse homem? Eu mandei matar João Batista, como pode ser João Batista? Porque alguns diziam que Jesus era João Batista, ou era Elias, ou algum dos profetas que havia ressuscitado. Ou seja, as pessoas da época também não conseguiram compreender quem é Jesus, porque buscava sempre assimilar Jesus com um outro profeta, ou assemelhar ele com outros profetas, enfim. Eles então não tinham essa compreensão de que Jesus veio inaugurar uma nova forma então de se relacionar com Deus. E aí nós temos também Herodes, que embora sendo um homem culto, um homem versado, inteligente, não sabia quem era Jesus. Olhando para a nossa realidade nos dias de hoje, nós percebemos que também muitas pessoas ainda não têm a compreensão de quem é Jesus. Alguns, por exemplo, fazem de Jesus, então, aquela pessoa com que você troca mercadorias, ou seja, faz uma barganha com ele e ele te dá algo em troca. Outras pessoas, então, pensam que Jesus é um curandeiro que veio somente para realizar curas, milagres, bênção, enfim, são várias as pessoas que, então, definem Jesus de forma errônea. Alguns ainda nem creem nele, né? Como Deus, como nada. Simplesmente segue a vida conforme, então, a canção mesmo nos diz, deixa a vida me levar, né? E temos muitas pessoas dessa forma e ficam preocupados com coisas, né, que não cabem a nós perdemos tempo para isso. A nossa vida é curta e esse tempo da pandemia, a qual ainda estamos, né, inseridos, quase passando, com a graça de Deus, vencendo essa situação. Mas ainda estamos dentro desse contexto e esse tempo, o início de pandemia, mostrou para nós a brevidade da vida. A vida é muito curta. Quantas pessoas que nós então percebemos que passou por nós dentro desse contexto de pandemia e devido à doença foi então levado para a presença de Deus. E assim nós podemos perceber que não temos tempo para poder ficar perdendo com coisas supérfluas, coisas que não edificam, ou como a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiastes diz para nós, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então o tempo passa e as pessoas vão embora, mas a terra continua a mesma. A terra está ainda de pé, agora vão passando de geração em geração e nós não temos tempo para poder ficar perdendo com essas coisas que não nos edificam. Por exemplo, fofoca, picuinha, raiva, ira. Não, vamos tirar isso dentro de nós. Vamos fazer uma limpeza no nosso templo, que é o nosso corpo, é morada de Deus. Então joga fora tudo isso, não perca tempo com isso. Fique com realmente aquilo que vale a pena. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, por que estou dizendo? Só teremos e encontraremos sentido para a nossa existência, sentido da nossa vida, se nós conhecermos Jesus Cristo. E esse mês de setembro, devido então ao dia 30 que nós vamos comemorar a memória de São Jerônimo, nós então temos o mês da Bíblia,
onde o próprio São Jerônimo dizia que desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então aproveitar esse dia de hoje e não percamos tempo com coisas que não edificam, coisas que nos magoam, nos ferem, não. Vamos ficar, de fato, com aquilo que vale a pena, que nos preenche, que nos enriquece, que nos torna seres humanos, mas aqueles seres humanos que vivem com humanidade, porque estamos, então, avançando na tecnologia, na informática, na ciência, em todos os meios, mas o ser humano está regredindo e nós precisamos crescer, nós precisamos novamente, né, também nos atualizar enquanto seres humanos, crescendo em humanidade, agindo como cristãos autênticos. Assim, nós poderemos fazer com que tantos irmãos que, como Herodes, procuram conhecer Jesus. Que Deus então nos fortaleça, nos ajude a podermos colocar toda a sua palavra em prática na nossa vida, para que assim possamos, com o nosso testemunho, mostrar quem de fato é Jesus para o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal. E peço a você que me ajude a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo com os seus grupos, WhatsApp, na internet. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue aos corações e as pessoas conheçam a Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se for assim nos permitir. Espero por você. Até lá.